segunda-feira. Gente, eu estou muito feliz aqui hoje porque eu estou reencontrando um amigo, olha, depois de vários anos, por falar em décadas, né? Mas não vamos entrar nisso. O cabelo dele era diferente, o meu também. Ele continua com o cabelo, o meu já está indo embora. Mas a gente vai falar agora da crise econômica. A crise econômica traz diversos questionamentos sobre o mercado de trabalho. Por exemplo, será que mudar de emprego pode ser melhor nesse momento de crise? Será que nós devemos replanejar a nossa carreira? Como que a gente deve se comportar nesse momento? E para falar sobre tudo isso, eu recebo aqui o Cher Soares, que é o CEO do Grupo Triunfo, que eu tenho grande prazer. Cher, que bom te reencontrar e agora em terras alagoanas. Em terras alagoanas, eu que sou baiano, né? Moro em São Paulo há muito tempo, mas sou de Salvador, na Bahia. Você é de Salvador? Eu não sabia, não. Sou de Salvador, na Bahia. Moro em São Paulo há 15 anos. Que beleza, que bom. Então, já faz um tempinho que a gente se encontrou lá em São Paulo. Sim, sim. Estou muito feliz de te encontrar. E você está aqui por quê? Eu vim fazer, Mauro, uma palestra sobre gestão na área da saúde. Então, existe um congresso alagoano, né, de TI na área da saúde. Então, a gente tem aí um encontro de gestores, de profissionais que trabalham na cadeia da saúde. E a gente vai fazer um paralelo. A gente vai falar que, assim, é importante ter saúde nos negócios, até para poder cuidar bem da saúde dos pacientes, que são os clientes dessas instituições. Que beleza. Agora, me diz uma coisa, Cher. Quando a gente olha lá o teu currículo, você tem uma ampla formação, múltipla formação, e eu queria me aproveitar, no melhor sentido da palavra, dessa tua experiência. A gente está falando em crise. Sim. A última vez que eu ouvi, acho que foi para o Milton Jung, que você concedeu uma entrevista lá para o meu colega da CBN em São Paulo, e ali você dizia para ele, não, o país está crescendo e tal, agora o cenário não é esse. O cenário mudou. Como é que a gente deve fazer agora, hein? Então vamos lá, de fato a gente tem que separar a crise em duas categorias, né? Existe aquela crise real, né? Existe uma crise econômica que tem relação direta com a retração da atividade econômica no mercado, e existe aquela outra crise que é a crise psicológica, né? Em alguns momentos a crise psicológica acaba ficando mais forte do que a crise econômica. E aí o fato de psicologicamente as pessoas acreditarem tanto na crise, falarem tanto da crise, elas acabam se acostumando com a crise e, sem perceber, elas acabam fomentando a crise. Então, o que ocorre? Todo mundo com medo de tudo, todo mundo só fala em crise, todo mundo tira um pouco o pé do acelerador. Diminui o consumo, diminui o investimento, diminuem as iniciativas de empreendedorismo. E aí, o que acontece? Com tudo isso, todo mundo dá meio que uma paradinha ao mesmo tempo. E aí, na hora que todo mundo para ao mesmo tempo, sem dúvida nenhuma, o mercado para. E se o mercado para, se estabelece a crise. Então, esse é um momento onde, mais do que nunca, é importante que as pessoas adotem uma postura, um perfil atitudinal comportamental para lidar com a situação da crise. É mais ou menos assim, quando o mercado está aquecido, quando o mercado está comprador, fica relativamente fácil para todo mundo. Quando o mercado está pouco aquecido, está retraído, aí a disputa fica um pouco mais feroz, né? O mercado fica um pouco mais competitivo, mas também é o momento onde muitas pessoas conseguem mudar de patamar porque conseguem explorar bem as oportunidades. Eu tenho dito, Cher, aqui, coincidentemente, foi um prazer recebê-lo, porque eu tenho um outro programa aqui na TV Max, chama-se Alagoas Empreendedor. Certo. É o primeiro programa e único até o momento só sobre empreendedorismo. E é uma agenda positiva. A gente conta, claro, a história das pessoas, mostrando os erros, os acertos, mas mostrando essas histórias, porque Alagoas tem nas veias sangue empreendedor. E eu tenho dito muito o seguinte, na crise, vamos tirar o S. Crie, vamos criar, vamos produzir e fazer da crise uma oportunidade. Sem dúvida. Você acha que esse é o momento também de olhar para esse cenário e espantar um pouco isso que você está dizendo, dessa doença contagiosa que virou a tal da crise? Eu acho sim, acho que é decisivo. Eu vou dar um exemplo que é daqui de Alagoas, que eu passei agora há pouco. Então, eu desembarquei no aeroporto, Mauro, e eu tive a feliz surpresa de ser muito bem atendido por um taxista que se ofereceu para carregar malas, que no percurso para cá me ajudou com a restrição de horário que eu tinha, indicando os melhores caminhos, que já me ofereceu um pacote turístico, que já se ofereceu para me levar de volta ao aeroporto. Eu vou ficar aqui em Maceió até o dia 2, então já se ofereceu para levar de volta. Então, assim, eu preciso, de fato, criar alguma coisa, criar uma abordagem diferente para sair dessa leva de pessoas que ficam meio que adormecidas com o tema da crise. Então, sem dúvida, é um momento de ser um pouco mais ousado, um pouco mais arrojado no sentido de criar coisas,
para que a gente possa fazer coisas diferentes, surpreender as pessoas e lidar com a crise de uma maneira diferente. Eu vi uma entrevista que você concedeu, que era a Folha de São Paulo. Eu quero aproveitar bem aqui o nosso espaço para falar isso. E lá você dizia a questão daquela pessoa que quer contratar serviço temporário, mão de obra temporária. Sim. Diga para nós aqui, para os alagoanos, empresários alagoanos, o que você recomendou nessa entrevista? Eu vou dizer, antes de eu entrar nesse tema, eu vou fazer um paralelo para que as pessoas que trabalham nas empresas estão nos ouvindo. Então, o mercado funciona de uma maneira muito particular. Nós temos normalmente, Mauro, um grupo de pessoas que são aquelas pessoas que fazem a diferença dentro das organizações e dentro do ambiente no qual elas vivem. Empresários, empreendedores, funcionários, líderes religiosos, políticos, ou seja, em qualquer categoria, existe um grupo de pessoas que faz acontecer, que faz a diferença. Segundo as pesquisas, esse grupo de pessoas é em torno de 15% a 20%. Ou seja, são 15% ou 20% das pessoas que fazem verdadeiramente a diferença, pelo seu perfil comportamental, por suas atitudes. Para essas pessoas não tem crise nunca. Nunca. Pelo contrário, a crise é uma oportunidade delas mudarem de patamar, porque elas são, inclusive, dentro das empresas, imperdíveis. Então, nós estamos num momento onde tem muita gente que está com medo de perder o emprego, mas eu posso assegurar, conheço muitos empresários no Brasil inteiro, posso assegurar, nenhum empresário desliga alguém que é imperdível para a sua organização, salvo numa situação, de fato, da empresa deixar de existir, não tiver jeito. Então, a primeira dica para as pessoas que estão nos ouvindo é, se você estiver na categoria dos imperdíveis, certamente não tem crise para você. E ser imperdível depende só de cada um de nós, não é verdade? Existe uma segunda parcela das pessoas, que aí talvez seja a grande totalidade, que são as pessoas que nós chamamos dos neutros, né? São aquelas pessoas que não estão nem de um lado nem de outro, elas só trabalham ali. Então, infelizmente, essa é a maior parcela das pessoas que esperam para ver o que vai acontecer. E, infelizmente, também existe uma parcela das pessoas que são consideradas as pessoas ativamente não engajadas, que são aquelas pessoas que quase que sem perceber, elas remam contra a maré delas mesmas, né? Então, o primeiro ponto é quem está nos ouvindo perceber como é que você se encaixa nesses três grupos para que você possa, dentro das empresas, estar numa posição privilegiada. Em relação aos empresários, os empresários num momento como esse, de final de ano, onde a gente tem uma sazonalidade, historicamente a gente tem aquelas vagas de empregos temporários, o que é que os empresários fazem? Pode ser que haja uma revisão da quantidade de quadros de posições de vagas que serão abertas, para menos, infelizmente, em função da retração da atividade econômica, mas ainda assim haverão vagas temporárias. Nesse momento, é a hora que as empresas não podem errar. Então, elas estão procurando justamente as melhores pessoas. E se essa pessoa conseguir mostrar que ela tem uma entrega, um diferencial, que faça sentido para aquele empresário contratá-la, certamente ele vai contratar. Uma vez que alguém entra numa vaga de temporário, aquilo ali é como se fosse um reality show. É uma ótima oportunidade de você disputar, de fato, a vaga efetiva. E aí, sem dúvida, essa competitividade do mercado ela é mais desafiadora, mas ela é bom para todo mundo, porque ela nos ajuda a nos desenvolvermos, ajuda a gente a melhorar o nível de serviço que a gente presta para o cliente, em qualquer que seja a área, e é bom para as empresas que geram mais negócios, que acaba sendo o motor da economia. A palestra que você vai dar é hoje ainda, né? A palestra é hoje. Que horas, hein? Que eu estou te segurando demais já. Não, eu estou aqui. Dá tempo ainda? Dá tempo, a palestra começa às 16h10. Então, 16h10. Só uma última pergunta, chefe. O que as pessoas que vão te acompanhar hoje vão ouvir, assim, o que você pode trazer para a gente, antecipar aí o filé mignon da tua palestra? Então, vamos lá. Eu vou usar um tema que é um tema um pouco lúdico. Vou usar um tema que é o show não pode parar. Por quê? Porque nós pagamos, né? Nós como seres humanos, como consumidores, nós pagamos para ir a um show, né? A gente paga para ir a um show e a gente paga com gosto, a gente paga com prazer. Por quê? Porque a gente vai viver uma experiência que justifica, que ela é uma experiência que tem valor e que justifica a gente pagar para participar daquela experiência. Nós estamos num país maravilhoso, num país dotado de uma infinidade de recursos naturais, com um povo maravilhoso, criativo, 1 milhão de oportunidades. E tudo que a gente precisa é que cada um de nós incorpore esse espírito de quando você está trabalhando, é você que está dando show. É você que está dando show e a sua performance precisa ser a melhor performance possível. Ou seja, você precisa se comportar, de fato, como alguém que está diante de uma plateia. Então, o tema de hoje vai ser esse. O show não pode parar, independente da questão econômica, independente da crise que
como eu disse, tem a real, é a econômica, mas também tem a emocional, a psicológica, que a gente não fique curtindo demais a crise. A gente entra nas redes sociais, tem gente curtindo crise, só fala de crise. Então tira um pouco do foco da crise e coloca o foco no que você pode fazer, de fato nas coisas que você pode fazer para fazer a diferença para os outros e para você. Muito interessante. Só para complementar o que o Cher está dizendo, gente, a revista Exame publicou, salvo engano, foi o mês passado, os 5 setores que não conhecem crise. E um deles é justamente esse que ele vai fazer a palestra hoje, que é a área de saúde, que vai muito bem. Obrigado. Perfeito, né? Exatamente. Muito interessante. Gente, olha, eu queria passar o dia aqui com o Cher, não posso, porque o programa continua. Ele tem que sair, que eu não sei nem se ele almoçou. Não almocei. Não almoçou. Então, gente, olha, eu conversei com o Cher Soares, CEO do Grupo Triunfo, uma aula que ele deu aqui pra gente, aula de otimismo, de posicionamento, de se reinventar nesse momento tão importante. Vocês não estão vendo aí na imagem, mas a família dele está aqui, uma família belíssima, um clima maravilhoso. A gente abre aqui os braços desejando boas-vindas para vocês a Alagoas, em especial a Maceió. Tenho certeza que você vai adorar, não sei se você já conhecia. Eu já conhecia. Já conheço. Então, dispensa apresentações. Não, mas é sempre um prazer muito grande voltar aqui. Agradeço o convite, agradeço a receptividade desse povo maravilhoso. Quem estiver conosco na palestra hoje vai certamente curtir muito essa abordagem, vai sair de lá com coisas muito interessantes para colocar em prática. Quem não tiver, pode me acompanhar aí nas redes sociais. Sempre tem muito conteúdo à disposição para quem quer fazer a diferença. Então, diga aí tudo das tuas redes sociais, porque vão me cobrar depois. Vai dizer, Mauro, ele falou e você não perguntou. Perguntei, diga aí. Então, vamos lá. Minha rede social é Cher Soares. O Cher é um nome diferente, né? É um nome diferente. Se escreve S-C-H-E-R Soares. Eu estou em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, LinkedIn, que é uma rede social profissional, Facebook, eu tenho tanto a fanpage quanto a minha página pessoal. É só procurar por Cher Soares, você vai encontrar uma fanpage que distribui conteúdo para quem quer se desenvolver, conteúdo de motivação, de vendas, de gestão, e vai ser um prazer tê-los na minha rede social. E uma dica para vocês, gente, tem 2 entrevistas que ele concedeu à Rádio CBN, uma para o meu grande amigo Heródoto Barbeiro, que não está mais lá na CBN, e depois outra para o Milton Jung, que também é meu amigo. Vocês entrem lá, que vocês vão ver, vão aprender muito com essas 2 entrevistas que o Cher Soares concedeu lá. Gente, eu vou aqui ao lado dele para um rápido intervalo, que eu vou combinar um almoço, e a gente volta já já com Verdade e Informação. Obrigado, até já. É isso aí.